chegamos na melhor parte. Qual é a melhor parte, amém? Amém. Em paz, o Senhor nos acompanha, graças a Deus. Deus. Não, porque o coroinha não vai embora depois. Só vocês que vão embora. O coroinha não vai embora, não. O coroinha fica lá. Então a gente vai falar aqui um pocão, na verdade, que é muita coisa, da como que é o dia do coroinha lá na missa. O coroinha chega... Vamos colocar na nossa paróquia na missa que a gente serve. A missa é 5 horas. A gente chega 5h04. Não. 5h03. 5h10. Não. 4h58. Ó. O separamento aí pronto. Não. Ah, mas se a coroinha é só ficar parado na frente do padre, ó. Não. Então a gente chega aqui, ó. Ha. Não. A gente chega... Tá vendo a hora ali que a gente em 30 minutos de antecedência ou 1 hora, dependendo da sua função. A trouxa aqui chega com 1h20. É o que tu quer. Não, mentira. Menina, tu sabe quanto é difícil acender um carvão? É. Porque tu chegou lá, o carvão tá aceso, né, bonita? Ah, só posso com um negócio desse. As missas, é porque agora o padre, ele mudou. A gente tá usando aqueles candelabros dourados. Então eu tinha que limpar aquilo com vapor. Demora pra fazer isso. Demora mesmo. Tá vendo como que a gente tem que escutar? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma missa de solenidade que é mais complexa, né? Que a missa do tempo comum não tem muita coisa, então... Mas o que é uma missa de solenidade? Então, o que é uma solenidade? É quando... Como é que eu vou explicar pra vocês? Vamos começar do começo. Missa do tempo comum é quando o padre usa verde, porque as cores também não são da cabeça do padre, do nada. Exatamente. Vamos usar verde. Vamos colocar rosa. Adorei. Gosto de rosa. Gosto de rosa. Gosto de rosa. Então, tudo segue um ciclo, né? Esse ciclo aqui... Que a gente vai colocar aqui na imagem. Já tá. Tá bom. Já tá. Então, segue Esse ciclo se chama ano litúrgico. Isso. Existe um calendário litúrgico. Nesse calendário litúrgico vem mostrando todas as solenidades, que são festas, que são... eu não sei como eu vou explicar isso assim de forma literal. Vamos colocar. Você é da paróquia de São Sebastião. É dia de São Sebastião? É solenidade na sua paróquia. Você é da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, como a gente? É dia de Nossa Senhora da Piedade? É solenidade. Natal é solenidade. Então, essas festas, assim, são solenidades. E domingo do tempo comum é quando não são essas festas. Entendeu? Então, vamos colocar lá uma solenidade. Vamos colocar dia de Nossa Senhora da Piedade. Então, aí, hoje é a festa da Nossa Senhora da Piedade, hoje é a solenidade da Nossa Senhora da Piedade. E o coroinha vai chegar lá com 1 hora de antecedência pra fazer o quê? Nada. Nada, fazer nada. Chega lá pra ficar conversando na sacristia, contando o que aconteceu, porque não se vê desde o ano passado, né? Aí vamos contar o que aconteceu. Mas aí o coroinha ele chega com 1 hora de antecedência para poder organizar os objetos litúrgicos que são usados na missa. Pelo coroinha é utilizado por ordem de procissão: turíbulo, naveta, cruz, vela. Essas são as funções do coroinha na procissão. Os que não têm função ficam atrás na fileirinha bonitinho. Logo atrás vai o leitor, atrás vai o ministro, atrás vai o diácono com o evangeliário, que a gente vai dizer o que é. E logo atrás o padre, e atrás do padre o coroinha com a pasta e o microfone, dependendo do padre que tem aqui. Já fica lá, depende. Eu não costumo entrar com o microfone, não. Já fica lá. Então, depende. Se tiver a pasta, fica na pasta. Se não tiver a pasta, vai com o microfone. Então, essa é a ordem. O coroinha chega cedo para poder organizar esses objetos. Poxa, mas tia, 1 hora não é muita coisa? Então, tem que acender o carvão. Então, se tiver pouco coroinha, a gente tá com 4 coroinhas só à noite. Então, são 4 coroinhas para um acender o carvão, um outro marcar os livros, o outro acender as velas, o outro levar a cruz. Então, realmente é uma coisa e às assim vezes tem que limpar as velas também. Sim, às vezes a vela tá cheia de cera. E ainda tem as velas do altar. Então, é muita coisa que tem para fazer. Dependendo da missa, tem a aspersão da água benta, que é jogar água benta nas pessoas. A jogação de água benta. Então, tem que separar a água na caldeira para poder... Então, é tudo isso que tem que fazer. Tem que separar a veste do padre, que como a gente falou aqui, né, tem as cores específicas. Então, se for uma solenidade é branco, tem que separar. A gente está tendo na nossa paróquia agora, né, a missa da Vitória todo domingo.
Então tá sendo domingo do tempo comum, que como eu disse, a gente usa verde. Só que depois da missa, assim, depois da comunhão, tem a adoração. E aí na adoração a gente usa branco. Então aí a gente ainda tem que fazer isso. A gente tem que separar a veste verde, a gente tem que separar a veste branca. A gente tem que separar o que o padre usa na adoração? A roupa. A roupa. Que é Casula. casula. Casula ele usa na missa. É verdade. Qual é o nome? Que é o Batman usa. Capa. Capa. Humeral. Não. Capa véu humeral. E a E a capa. capa. Qual é a capa? Capa do Batman. Eu tô a capa do Batman, magrinha. Capa pluvial. Isso. Isso aí. Capa Então o padre ele vai usar. Aqui. Acontece. Se eu mandar ela pegar o negócio do Batman lá, ela pega. Ela só diz que com tá. certeza. Tá vendo como é que é difícil ser coroinha? Tem que lembrar os nomes do negócio. Porque o padre não vai pedir assim, pega lá pra mim o negócio. Ele vai pedir a capa, ele vai pedir o amito. E tu vai ter que saber o que é o amito, né? Ele vai pedir. Então você tem que saber esse tipo de coisa. Por isso que no vídeo anterior a gente falou que é bom uma formação de 1 ano, viu? Pra poder saber e pra gente esquecer, velho. Que eu tenho o quê? 8? Vou fazer acho que 9 anos de coroinha esse ano. E eu esqueço, então, tipo assim, E eu tenho 5. imagina, olha só quantos anos a gente tem de coroinha e a gente esquece. Imagina você que foi investido com 2 meses, bonitão, é lindo, maravilhoso. Então, assim, aí a gente vai lá, separa as vestes do padre, e aí o padre chegou, fez a oração, e a gente foi em procissão na ordem que a gente falou pra vocês já, que a gente não vai repetir. E aí a gente entrou em procissão, e aí como que funciona? Tem regras. O coroinha com a cruz, ele vai fazer a vênia? Ai, Tininho, o que é a vênia? A vênia é aquela inclinaçãozinha assim que a gente faz, que tem 2 tipos de inclinação. A inclinação profunda e a inclinação menos profunda, que é uma inclinação bem baixa assim, uma reverência menor, que a gente vai explicar depois a diferença entre um e outro. Então, o coroinha que tá com a cruz, ele vai fazer essa inclinação? Não, que vai dar com a testa na cruz. Se ele E dá vai uma ser uma viradinha coisa pro lado, linda. assim, se ele virar pros lados assim. Aí você vai com a cruz na cabeça do outro, assim. O coroinha que tá com a vela, ele vai fazer essa inclinação? Não, você vai queimar a testa. Ou a cruz, o cabelo. Tá, mas o coroinha que tá com a naveta e o turíbulo, eles não vão se queimar e não vão bater, mas eles fazem a inclinação? Não, também não. Isso aí. Qual o nome do coroinha que segura a cruz? Cruciferário. Qual o nome do coroinha que segura a vela? Veleiro. É veleiro? Seroferário. Seroferário. Qual o É um nome do bem coro- complicado, É, mas assim... Por isso que tem 5 anos de coroinha. E esquece, mas também tem um negócio que não é fácil. Qual o nome do coroinha que segura a naveta? Naveteiro. Turíbulo. Turiferário. Pasta. Librífero. Achou que era pasteiro, né? Achou que era pasta de dente, eu sei. Então aí entra nessa ordem, então vai entrar o turíbulo vai pro presbitério, não vai pro altar. Não vai pro presbitério. Na verdade, você sabia que o nome nem seria presbitério? Sério? Sério. Seria qual? Porque o presbitério, ele é onde ficam os bispos, os presbíteros. Então, aquela parte ali é onde sentariam essa galera. Eu acho que é, se eu não me engano, Gente, Peraí, que deu um branco. Santuário. Santuário. Então, nas igrejas, o ideal seria chamar aquilo ali de santuário. E na catedral, aí sim, chamar de presbitério. Mas todo mundo chama de presbitério, não há nada de errado chamar de Na presbitério. verdade, chamam de altar, né, gente? Altar. É mesmo, chamam de altar. Altar é só a mesa. A mesa. É aquela mesa branca, assim. É o altar bem do centro. sacrifício. Sabe? Só aquilo é o altar. É só a mesa, gente, não é o espaço. É. Então, aí o que acontece? Nesse início que a gente falou da procissão, que são os ritos iniciais, né? O coroinha com o turíbulo e o coroinha com a naveta, eles vão pro presbitério ou pro santuário. E os demais coroinhas que estão com a vela, a cruz, vão para a sacristia guardar esses objetos. E os demais coroinhas já vão para o seu lugar. E aí, nesse início, né, dos ritos iniciais, aí o padre ele vai precisar incensar o altar. O que incensar o altar é, Evelyn? Descansar. Mas Vai botar fogo na casa.
Mas menina, eu tô falando pra você explicar. O incenso alto é você pegar o turíbulo e ficar tchaco, 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 tchaco. Vai aparecer um vídeo aí de quem é incensar. Isso aí é incensar. Então, nesse momento, né, o coroinha com o turíbulo, coroinha com a naveta, eles se aproximam do padre, o padre coloca a naveta no turíbulo. Coloca o incenso que está dentro da... a naveta serve pra colocar o turíbulo. Esse potinho que apareceu aí pra vocês, parece a lâmpada mágica do Aladim. A naveta serve pra segurar, pra colocar o incenso dentro, e aí o incenso coloca no turíbulo pra poder sair aquela fumaça. E aí o padre... Qual o significado Aí a fumaça, ela representa as nossas preces que sobem aos céus. E aí o padre incensa o altar, devolve o incenso, o turíbulo pra gente, e a gente guarda e fica lá na sacristia, no chaco, 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 pra poder não deixar o carvão apagar, igual a churrasqueira. Exatamente. Só que eu sou da esperta, eu pego o ventilador. Só tem que tomar cuidado, porque já aconteceu de eu botar fogo num ventilador. Aí, botar fogo na igreja, não sabe? Não, na igreja não. Um ventilador, porque eu tava do lado de fora da igreja. Tem que tomar cuidado, tá vendo? Que é importante. Assim, na minha percepção, eu acho que o coroinha não deveria ser tão em criança, né? Porque ele dá com esse tipo de perigo. Mas agora que a gente tá numa pandemia, a gente usa muito álcool em gel. Então a gente tem que ficar de olho pra ver se o coroinha não vai passar álcool em gel na mão e acender a vela. Então olha só quantos perigos. Então, uma criança de 7 anos, tem igreja que coroinhas são bem pequenos. Sim. Tem igreja que coroinha deixa de ser coroinha com 12 anos. Então, assim, e a idade que a gente aceita pra entrar, né? Olha a diferença. Então, cada igreja tem o seu jeito. E aí o coroinha, esses coroinhas que tinham essas funções de início, ficam lá no seu stand-by. E quem fica tendo função nesse momento é o cerimoniário e o librífero, que é o pasteiro e o pastel, que fica parado olhando pro padre. Porque as pessoas, o pastel parado olhando pro padre o tempo todo. E o librífero, que ele precisa ter uma maestria muito grande, porque ele precisa saber a hora que o padre vai ler. Então ele precisa saber a hora certa de abrir e fechar a pasta. Senão fica tipo um concerto. Eu faço muito isso quando o coroinha não fica assim. Aí o pessoal tá chotando a criança, tá fazendo mais. Não, é pra poder abrir a pasta e fechar a pasta. Abrir a pasta e fechar a pasta. É o gesto dos coordenadores, assim, pra porque se eu comunicar com a gente. Abre! Não dá pra fazer isso no meio da missa, né? Então a gente faz uns gestozinhos assim. Então, gente, o padre também usa um folheto. A pasta é exatamente pro folheto. Gente, tá acontecendo umas coisas muito loucas! Ai, meu coração! Então aí, né, a pasta, a gente esqueceu de falar pra que serve. Dentro da pasta ficam os folhetos, né? O folheto da missa, o folheto de aviso, com as intenções. A pasta serve só pra isso. O padre lê, né? Porque também, por mais que o padre saiba a missa de cabeça, as orações elas mudam, né? Sim. A oração coleta, que é aquela primeira oração, a oremos, o nome dessa oração coleta. Normalmente o padre dá uma cantadinha, oremos. Aí nesse momento, o que você faz? Você ora. Porque as pessoas acham que é só pra ler aquela oração, mas não é. A oração coleta é onde o padre, junto com todos os anjos e santos, ele coleta as suas preces, ele faz a coleta de todas as suas preces, por isso ele dá aquela pausinha pra você fazer a sua oração pessoal, o seu pedido. E aí ele conclui com o restante da oração. E aí, tipo, o coroinha tem que saber que ele vai fazer aquela oração, que ele vai abrir, que ele vai fechar, o coroinha tem que ficar fazendo aquilo ali. Tem que saber as horas de abrir. E aí, logo depois, enquanto o coroinha tá lá, né, com o braço já bodybuilder, de tanto ficar abanando o carvão, se não tiver o ventilador, os coroinhas ficam tendo a função, até que tem novamente a função que é no Evangelho. Mentira, antes do Evangelho tem um coroinha que acompanha o leitor. Porque o coroinha tem que abrir o lecionário. Gente, tá acontecendo um negócio aqui muito louco. Enfim. Olha aí.
o coroinha tem que abrir o lecionário. O que assim, depende de algumas paróquias. Né? O ideal é ter um coroinha pra abrir o lecionário. Né? Às vezes tem alguns coroinhas que ajudam o leitor a subir no presbitério, no santuário, né? Porque... São idosos, né? Tem alguns que são idosos, tem alguns que mancam. Sim. Varia. E também pra ajudar, né? Porque vai que o leitor abre numa leitura totalmente diferente do dia, ele não percebe, assim. O coroinha tem que estar atento. Acontece bastante. O ideal é que tenha o coroinha exatamente pra isso, né? Pra ele acompanhar o leitor na hora correta, porque tem um momento correto de se aproximar do ambão. Que é o ambão! O ambão é isso aí, ó. É onde é feita as leituras. Então isso é o ambão. Então, o ambão... A gente tá rindo porque tá acontecendo umas coisas aqui nos bastidores que tá acontecendo aqui, a gente tá nervoso. E aí a gente acompanha o leitor até o ambão para poder abrir o lecionário. O lecionário é onde estão as leituras do dia. Tem diferença do lecionário dominical, que é o que usa no domingo. O lecionário semanal, que é o que usa na semana toda? Não, que são nas missas durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Até 18 horas. E 18 horas pra frente já é a missa de domingo. E o lecionário dos santos, que pode ser um santo, igual domingo agora foi São Francisco Sales. Então, se tivesse caído numa terça-feira e fosse a paróquia de São Francisco, seria o lecionário dos santos. Então, tem essa diferença. Então, o coroinha também tem que saber isso, porque vai que qualquer um pega lá o lecionário errado. E também tem a diferença, né? Porque às vezes tem a leitura longa e a leitura curta. E aí o dia tá pedindo a leitura curta, o leitor lê a longa, ou então ao contrário. Exatamente. Então você tem que apontar também. E às vezes pode ter um ventilador que voa a folha, então o coroinha também segura. Nesses momentos de pandemia, o coroinha passa álcool em gel na mão do leitor, passa álcool em gel no microfone. Então, nesse momento. E aí sim a gente vai pro evangelho. Que aí, tendo o evangeliário, esse coroinha que tá lá com o leitor, ele tem que tirar o lecionário, porque o evangeliário vai entrar. Qual a diferença do lecionário pro evangeliário? Porque um é a Bíblia grande e outro é a Bíblia menor. Mentira. A gente usou porque tem uns amigos nossos que chamam tudo de Bíblia. É a Bíblia grande e a Bíblia pequena. Mas aí, o evangeliário, ele contém só os evangelhos. Então, são 4 evangelistas. E aí, o evangelho só tem o evangelho, só os evangelhos, o evangeliário, no caso. E aí, quando é uma missa que contém o diácono, ou uma solenidade, ou a missa com o padre Vitor Hugo, que ele gosta do evangeliário, então aí é utilizado o evangeliário. E o lecionário tem que sair para não colocar um livro em cima do outro. Mas não é tão importante ter o evangeliário, porque no lecionário vai ter a leitura do dia. Mas fica muito mais bonito, porque quando tem o turíbulo, né? Tem a procissão, que os coroinhas eles se aproximam do padre, para o padre abençoar o incenso, o turíbulo. E aí fica mais bonitinho quando é feita a procissão da palavra, porque aquela procissão é a procissão para a palavra de Deus, grande evangelho. E aí as velas. Sim, a vela vai apagada. A vela sempre está apagada. A dos ventiladores. Sim, a gente não tem ar-condicionado. E quando não é o ventilador, é o coroinha respirando na vela. Que assim, já fiz muito isso. Tá respirando na vela, apagar a vela. Então, e aí... É uma pequena procissão, né, no presbitério, que a gente guia o diácono ou o padre, né? Depende de quem vai ler o evangelho. Ele vai proclamar o evangelho. Proclamar o evangelho, foi mal. A gente guia ele até o ambão pra fazer a leitura. Mas porque ele não sabe chegar lá não? Demora. Aí se dificulta muito, gente. Otiminha. Mas então, é porque o evangelho é uma leitura sublime, é uma leitura muito importante, é a palavra de Deus. Então, ela precisa de uma procissão específica, é a procissão para a palavra. Então, aí por isso que tem essa diferença, tem a procissão do evangelho, mas não tem a procissão das leituras anteriores. E aí o padre ou o diácono, ele vai incensar o evangeliário ou o lecionário, por isso o coroinha tem que ir até lá também. Depois que acabar a leitura, o padre ele faz uma reverência, beija o livro, que pode ser o lecionário ou o evangeliário, e depois que ele beija o livro, aí sim os coroinhas eles saem. Primeiro sai a vela, depois o turíbulo, depois a naveta e depois a outra vela.
E pra entrar também tem essa ordenzinha, só que a ordem é ao contrário. Aí a vela, a naveta, o turíbulo e a outra vela. Então olha só quanta coisa. E a gente não chegou nem na metade da missa direita ainda. E olha só quanta coisa já o coroinha já faz. E o coroinha não faz nada, né? O coroinha não faz nada. E nem tem que saber essas diferenças. Né? E aí depois que foi proclamado o evangelho, o padre faz a homilia. Que é o momento que todo mundo sai da missa, assim, né? Que vai lá pra sacristia conversar, beber água. Mas não é mesmo. É o momento que a senhorinha tira pra dormir, é o recreio. É o recreio. Então, gente, a homilia é uma parte muito importante da missa. A homilia é onde o padre faz a atualização da palavra. Porque, tipo, domingo agora, que foi o terceiro domingo do tempo comum, a leitura, a primeira e a segunda leitura, elas foram um pouco complicadas. E, tipo assim, se você só ler, você não vai entender. Eu fiquei, gente, dizer isso aqui. E aí o padre explicou na homilia. Então o padre ele traz, é Deus falando em cima das leituras e tudo mais pelo sacerdote. Então a homilia é uma parte muito importante. Você tem que parar de dormir na homilia, porque Deus vai falar com você. Eu parei pra falar com o padre domingo agora, depois da missa, porque eu falei, padre, a sua homilia tocou muito comigo, já são 2 domingos, eu preciso falar com o senhor, porque tá me incomodando, eu preciso falar com o senhor, porque a sua homilia tá falando comigo. Então Deus vai falar com você na homilia, se você parar de dormir, se você parar de ir pra sacristia beber água no banheiro, a homilia não é o momento do recreio. E aí tem a homilia, os coroinhas vão lá pra dentro do momento pra poder revisar alguma coisa. Se tiver algum coroinha novo, a gente vai aproveitar esse momento pra poder explicar alguma coisa rápida pra ele, porque logo em seguida já chega a hora da consagração, que é o momento ápice da missa, que é quando Jesus ele tá ali presente na Eucaristia. Então é o momento que o coroinha não vai entrar, a menos que esteja muito calor e precisa beber água, esteja com uma diarreia braba. Já aconteceu. Acontece, gente. Você não tem diarreia, não? Oxe. Quantas vezes? Eu saí com a veste até enfiada nas calças do banheiro. Meu Deus! Acontece! Então aí nesse momento a gente aproveita para poder tirar alguma dúvida. Se tiver, se não tiver, fica lá fora prestando atenção na homilia, que é um momento muito importante. Logo depois da homilia tem o credo, que é o crer em Deus Pai, que pouca gente conhece como credo, que é o momento que a gente proclama nossa fé, né, na igreja, em Deus e tudo mais. As preces da comunidade, que normalmente é ocultada, né? Oculta, as preces boladona. Aí tem as preces, né? Que tem as orações lá as orações. E logo depois das preces começa o ofertório, que é quando tu dá dinheiro pra igreja, né? Não, meu amigo, esquece. O ofertório você ajuda sim a sua igreja, né? Porque a igreja vive de doações, a igreja tem que pagar a luz, a igreja tem que pagar a água. O ventilador que a gente fica usando lá pra poder usar o turíbulo, a igreja tem que pagar. A água que tu deixa lá, descarga vazando, a igreja tem que pagar aquela água, então a gente tem que pagar tudo. Tem que pagar contas, tem que pagar os funcionários, tem que pagar o secretário, tem que pagar o padre, tem que pagar tudo. Então a gente dá a nossa oferta assim para a igreja e além disso a gente usa o nosso momento do ofertório para dar a nossa oferta a Deus. Então além de você fazer a sua procissãozinha até o responsável lá que tá com o cestinho, você também faz a sua oferta, você faz a sua adoração, você oferta a Deus as suas tristezas, as suas alegrias, o seu dia, a sua vida, você oferta a Deus a sua vida. Então isso é o ofertório. E nesse momento o padre aproveita para organizar o altar, né? Que aí o padre tem que receber as galetas. O que é galeta, Ellen? O que é galeta? O que é galeta? Não sei. É a prima da galinha. Olha aí. E as galetas são... É a água e o vinho. Não, a galeta é onde fica a água e o vinho. Normalmente é uns bule pequenos. Cada igreja tem o seu, né? É diferente. Lá na nossa igreja tem umas 30 galetas diferentes, cada hora é de um jeito. Umas de plástico, umas de vidro, umas de... Porque os coroinhas são muito cuidadosos. São mesmo, porque eu não amo, mas tem que ter um cuidado, aquilo ali é caro, menina, aquilo é muito caro. Gente, um purificatóriozinho assim, só que pra colocar o padre... R$300, um negocinho desse tamanhozinho assim. É tipo assim, quanto é isso? É R$20? Não, mas é pra missa. Ah, é pra missa? É 800. É mais ou menos assim. Quase isso. É muito absurdo. E aí apresenta pro padre primeiro o cálice com a pala. Que tá aí o cálice aí. O cálice, não é possível, você não sabe o que é um cálice. O cálice, a âmbula onde contém as partículas, que são as hostes que ainda vão ser abençoadas. E aí sim chega as galetas com o vinho e a água.
E aí tem, como a gente tá falando de uma missa solene, né? Tem o turíbulo. O turíbulo entra nessa hora novamente, aonde o padre ele vai incensar as oferendas, vai incensar o altar. Se tiver diácono, o diácono vai incensar o padre, depois vai incensar a assembleia. Se não tiver diácono, a gente que faz. E é o momento mais legal da gente. Eu gosto muito, eu sempre muito. me arrepio. É o único momento que eu amo de usar o turíbulo. Eu sempre fico toda arrepiada e, gente, é maravilhoso. Você é uma situação muito boa. Você incensar o padre depois da assembleia. Ai, toda arrepiada. É muito bom. É o momento ápice da missa. E aí, depois que você incensou, o padre ele vai purificar as mãos, né? Pra poder tirar as impurezas de sua mão. Não que ele seja impuro, que ele seja porco, né? Mas ele pode ter passado a mão na testa. Nossa mão é muito oleosa, muito então, suja. Ele lava, né, as mãos, ele faz o Mas ele lavabo. vai no banheiro? Lavar a mão no banheiro? Não, ele usa o lavabo. Lavabo, não é lavábulo. Que é uma jarra com água, uma baciazinha onde a água cai e uma toalha pra ele secar a mão ali, naquele momento. E quem leva isso? Os coronhas. O que os coronhas não levam, dependendo da igreja, é o cálice, a âmbula e as galetas. Depende da igreja. Eu sirvo em 2 igrejas. Uma igreja eu não levo e na outra eu levo. Nas 2 não levo, então. Depende. Começa a vir servir comigo na outra igreja que eu boto pra levar. Tem essa não. Primeiro eu só fico olhando. E aí, tem esse momento. Aí o padre vai fazer a purificação de suas mãos. E aí começa o santo, que é a canção, onde a igreja militante e a igreja triunfante todas se reúnem. Aí são as diferenças, né? A igreja que está no céu, que são os anjos, os santos, e a igreja terrestre, somos nós que estamos aqui, todos se reúnem para louvar ao santo Deus com o santo. Então, o santo você nunca canta sozinho, você canta com os santos, você canta com os anjos, você canta com a igreja, aquele momento maravilhoso, e que sai o coroinha da sacristia, um capotando por cima do outro, com o turíbulo, com a naveta, com as velas. E aí o coroinha, ele precisa saber qual é a oração eucarística do dia, porque ele tem que tocar o sino. Ainda tem isso, agora a gente unificou, né? Porque a gente tá usando, a gente tá sempre saindo no santo. Mas antigamente, em cada oração eucarística, a gente saía em uma parte diferente. E tem várias orações eucarísticas. No nome dos apóstolos. Tipo assim, é muito doido. Agora a gente unificou. Tem mais detalhes, né? Pra não ficar muito grande o vídeo, a gente sai no santo. E aí no momento exato, que é quando, se tiver diácono, o diácono retira a pala. O que é a pala? É um negocinho quadrado de pano que fica em cima do cálice. Pra que serve? Pra ficar em cima do cálice. Mentira. Ali é pra não posar mosca. O vinho é muito doce, né? Tem um cheiro muito bom. E chama mosca. Então pra não ficar mosca ali voando, tem a pala. Ah, é só pra isso? Sim, porque pra Deus é o melhor. Então a pala serve pra isso. Então ele tira aquele momento. Então quando o coroinha tá um pouquinho perdido, então ele já se liga na oração eucarística quando o diácono tirou a pala. Se o diácono tirou errado, a gente vai achar que o padre mudou a oração eucarística de repente, porque a gente falou oração eucarística 1. Mas o diácono tirou a pala. Nada 2. O diácono tirou a pala. E aí é 2, mudou. Aí a gente toca o sino errado. Então aí o coroinha precisa saber qual é a oração eucarística. O interessante... O sino tem vários nomes, né? Pode ser sineta, pode ser carrilhão. Não, na verdade o sino não tem vários nomes. São várias espécies diferentes. Tem o sino, que é o sino mesmo. Tem a sineta, que é um sino menor. E tem o carrilhão, que é o que a gente usa na igreja, que é esse aí. Então, essas são as diferenças. São objetos diferentes, com nomes diferentes, mas que a gente embola tudo, a gente chama tudo de sino. Mas não é tudo sino, cada um tem o seu nome. E aí o coroinha precisa saber qual a oração eucarística do dia para ele fazer, porque o padre ele tem autonomia, ele pode mudar a oração eucarística se ele quiser, com exceção de algumas missas especiais. Então, Corpus Christi, algumas missas ele não pode, tem que ser a oração eucarística do dia. E aí, com exceção dessas missas, ele pode mudar. Então, a gente marcou a 1, mas ele quer a 2. Então, a gente tem que ou perguntar antes, o que a gente não faz. A gente vai no chutômetro, a gente usa a pala, né? A pala. Ou a oração eucarística 2 a gente sabe de cabeça, né? Mas pode ser a outra, pode ser a 3, pode ser a outra, então... Aí tocou o sino, todo mundo ajoelha. Coroinha tocou errado. Em que momento que toca o sino? Quando tem que tocar. Então, o diácono ou o padre ele vai tirar a pala e o padre ele vai impor as mãos
no cálice e na âmbula. Nesse momento é que acontece a transubstanciação, que quer dizer que o quê? Ah, tá perguntando pra Tô perguntando pra tudo, perguntando pra quem? Parece que tem mais gente aqui, porque tá meio doido, mas só tem a gente. que o pão vira corpo e o vinho vira sangue. Não vira. Tá vendo? Isso aí não é uma transubstanciação, isso é uma transformação. Se o dia que você for numa missa e tu vê lá o negócio se transformando, tu me chama pra essa missa que eu preciso ir. O milagre de Lanciano, né? Houve, além de uma transubstanciação, uma transformação. Mas a transubstanciação ela é exatamente isso. Ela quer dizer que a hóstia vai continuar tendo aspecto de hóstia, o vinho vai continuar sendo um vinho, vai ter gosto de vinho, porque você não vai beber aquilo, vai ter gosto de sangue, ele não se transformou em sangue. Não. Mas aquilo é verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então houve uma transubstanciação. É a diferença da transformação para a não transformação. Então, nesse momento em que há a epiclese, que há a transubstanciação. A epiclese tem que acontecer tudo junto. O padre tem que falar, dignar, santificar, tudo ao mesmo tempo, colocar a mão e o sino tem que tocar tudo ao mesmo tempo. Isso é a epiclese. Então é nesse momento que o coroinha, que já tem 5 anos de casa, ou que já tem 1 mês, ele é obrigado a saber, porque a gente fica no pé mesmo, a gente fica no pé, pra poder o coroinha saber o que ele tem que fazer. E saber que não é transformação. E aí, nesse momento, o coroinha tocou o sino. E aí, o padre vai começar lá com tomar todos e beber e comer. E essa parte aí que convém somente ao padre dizer. Somente ao padre estender as mãos. Somente ao padre estender a mão. Se você não for padre, você não levanta a mão nenhuma, porque você não vai estar consagrando nada. Você fica com a sua mão bonitinha aqui. Na pauta de catequese. A gente tá aqui para ajudar. A gente fica com a nossa mãozinha assim ou assim, tanto faz. Às vezes cansa de dar uma baixadinha na mão, que cansa o braço, né? Ficar assim a missa inteira. Você não fica assim, Você não fica assim. Você fica assim ou assim. Não tá consagrando nada. E nem repete as palavras, porque nem se tiver 2 padres na missa, o padre que tá co-celebrando, ele pode falar alto. Ele tem que ficar na dele, no máximo, porque só pode ser ouvido a voz do padre que está celebrando. Sim. E aí, quando o padre levanta o cálice, nesse momento o coroinha que está com o turíbulo, que é o tomar todos e comer, né? Não tem como comer o negócio, o vinho. Aí primeiro levanta a hóstia, e aí o coroinha incensa, e o coroinha que tá com o sino, toca o sino. E aí cada igreja tem sua forma de tocar, né? Aqui, onde eu sou acólita, primeiro incenso e depois toca o sino. Lá onde eu coordeno é os 2 juntos, então são 3. Mas qual o significado desse incensar aí? A mesma coisa que incenções. Mas a ordem? São 3 de 2. É tum-tum, tum-tum, tum-tum. E o sino toca junto. Tiririm, tiririm, tiririm. Ou toca depois. Telefone. Quer levar um telefone? Eu aprendi a fazer telefone no Kung Fu. Posso te fazer um telefone. Não precisa não, obrigada. 8 anos de Kung Fu, telefone, eu me lembro como é que faz. E aí... Tá? Isso aí, a gente tá na consagração ainda, né? Como é que a missa é grande. E aí, fez a mesma coisa com o cálice. O padre disse, eis o mistério da fé, todos se levantam, porque a resposta é dada de pé. Nesse momento, o coroinha volta pra sacristia. E aí ele fica prestando atenção lá na missa, até a comunhão. Se na sua paróquia o coroinha usa a patena, que é um pratinho. A gente vai mostrar aí já. Esse pratinho aí. Esse prato serve pra nada mais, nada menos pra a hóstia não cair no chão. Porque a hóstia é Jesus, então não pode cair no chão. E aí tem sempre mais pessoa que vem comungar assim. Então vou ter que pegar a patena e enfiar assim na pessoa, pra pessoa tirar a mão dali. Porque, gente, você precisa receber a comunhão. Como é que a gente vai colocar a patena se você tá com a mão aqui? Você tá com a mão aqui? Não tem como. Não tem como. Então, dá vontade de transformar a patena numa shuriken? E aí acontece isso, né? Então aí a patena serve exatamente pra isso. Porque se aquela hóstia cair no chão, alguém vai ter que consumir ela do chão. E quem são essas Vai pessoas? ser o ministro da Eucaristia. Normalmente é o ministro da Eucaristia ou o padre. O coroinha não costuma ser, não. E aí, se o coroinha não levar a patena, ótimo. Acabou a comunhão, se o coroinha tiver com a patena, ele leva a patena até
a credência. O que é a credência? É uma mesa pequena onde ficam os objetos litúrgicos. Você pode reparar que na igreja sempre vai ter uma mesa grandona, que é o altar, e uma mesa pequena do lado. Tá? A mesa pequena, que é a credência. Dependendo se a procissão do ofertório vier de lá de trás, vai ter uma credência lá atrás também com esses mesmos objetos. E aí o padre ou o diácono vai fazer a purificação desses objetos, né? Vai colocar água, vai limpar tudo direitinho, não pode ficar nenhuma partícula ali. E tem o coroinha que ele fica responsável pelo purificatório, que é aquele potinho que a gente falou, é um pote pequeno que com água, que o padre e os ministros, o diácono precisam purificar os dedos ali para que não fique nenhuma partícula da hóstia já consagrada nos dedos. Então aí o coroinha ele fica com esse potinho e um sanguíneo para poder secar os dedos, né? Que vai ficando pela igreja com a mão sanguíneo toda. É o nome do pano, tá, gente? É um pano. Paninho bonitinho. Mas tem nome? Tudo tem nome. O problema é esse, tudo tem nome. Não é pano, não é pote, tudo tem nome. E aí, pro padre não pegar as coisas com a mão toda molhada, a gente usa o sanguíneo para secar o dedo. E aí, o padre vai fazer a oração após a comunhão, o coroinha vai ter que abrir a pasta para ele. Talvez o cerimoniário vai precisar segurar o microfone para ele fazer a oração. E aí, vai ter os avisos. E acabou a missa. Vai ter a bênção final. E aí vai ter a procissão final. No rito final. E acabou a missa do coroinha. Aí você vai embora, larga tudo? Aí sabe o coroinha que chegou cedo pra poder acender o carvão e fazer tudo? Esse coroinha fica lá pra poder guardar isso tudo. Então, o padre, enquanto ele dá a bênção final, o coroinha forma a procissão final, que é igual a da entrada, a mesma ordem. Naveta, cruz, A mesma ordem, e aí vão todos para a sacristia, o padre faz o bem, digamos ao Senhor, demos graças a Deus. Se você nunca escutou, é isso que o padre fala. Porque às vezes a procissão é longa, né? O padre fala alguma coisa lá atrás, as pessoas respondem e ninguém sabe o que é. É isso que o padre fala. E aí, acabou. Nesse momento, os coroinhas voltam para a igreja, apaga a vela, apaga os anjos, apaga o ventilador, traz os livros, traz as velas. Guarda tudo, resumindo. Guarda tudo, né? Assim. Tem que guardar tudo. Tem que tirar o paramento do padre, o cerimoniário. Limpar o turismo. Tem que limpar o turismo. Se você não quer queimar a sua igreja, assim, você tem que limpar. Tem que. Não pode deixar ele quente, não pode deixar ele quente perto de nada. Tem que guardar o carvão, tem que guardar isso tudo. Tirar o seu paramento, levar pra casa pra lavar. É bom lavar, é bom lavar. É bom, por favor, lavem. Mesmo que seja uma semana inteira de missa, lavem. E aí depois que o coroinha fez tudo isso, aí sim ele pode ficar casa na sua casa. Viu como não é tão fácil assim ser coroinha? Eu espero que vocês tenham gostado. E isso aí é o que o coroinha faz durante a missa, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Curte pra parte 3. Isso aí.